ano, com o Endrick, o grande reforço do Palmeiras. Ele ia ser o camisa 9. O Palmeiras começa o ano e o Rony volta a ser o camisa 9 do Palmeiras. O Abel passou 9 rodadas tentando uma substituição ao Dudu e o Palmeiras só passou a ganhar quando o Endrick entrou. Então, o Endrick é a exceção que comprova a regra da genialidade do Abel. Primeiro, o Casão para me dizer se o jogador pode ser maior que o técnico. E depois, o PVC para saber se a genialidade do Abel foi colocada à prova por causa do Endrick. Então, eu acho o seguinte, para mim, o Abel fez o trabalho perfeito com o Endrick. O Endrick poderia ter entrado um pouquinho antes? Poderia. Mas quem treina lá todo dia é o Abel, quem vê o rendimento dos jogadores é o Abel, quem vê o comportamento dos jogadores é o Abel, e não existe treinador louco, maluco, que não coloca o melhor jogador para jogar numa partida. Não existe esse treinador. Não existe um treinador que tem um cara genial que está arrebentando no treino, todos os treinos, quando entra, mata o jogo e na hora de ser titular ele não coloca. Não existe esse treinador. Então, para mim, eu sempre acredito, como eu não vejo treino, como não dá para ver treino, não dá para saber de nada, eu vou em cima daquilo que eu conheço como ex-jogador, pelo que eu já vi em treinamento, como... Cara, as coisas acontecem pro jogador. As coisas acontecem pro jogador. O Endrick estava pronto na hora que o Abel precisou e o Palmeiras precisou. Aí sim apareceu que ele foi a carta na manga. Ele foi o diferencial do Palmeiras. Eu concordo com o Renato. Se o Endrick não tivesse entrado como titular naquele momento, o Palmeiras não ia conseguir passar o Botafogo porque não tinha mais um fato novo. O Palmeiras era aquele que estava todo mundo vendo, era fácil de marcar, era assim, não é que era fácil, mas era previsível para marcação, não estava bem no campeonato, dava para jogar, qualquer time dava para bater de frente com o Palmeiras naquele momento. O que aconteceu? Surgiu um fato novo que ninguém estava esperando, que era o garoto Endrick, que entrou bem, mais forte fisicamente, mais seguro, conseguindo suportar o corpo a corpo com um cara mais velho que ele, 26, 27, 28, 30 anos, zagueiros mais experientes, zagueiros rodados. Ele só conseguiu isso agora quando o Abel colocou, porque no final do ano passado e no começo do ano ele não estava conseguindo jogar, gente. Isso é um fato. Ele não estava conseguindo jogar. Os zagueiros estavam... Ele não conseguia virar, os zagueiros antecipavam, aquela coisa de experiência, aquela coisa de fragilidade de juventude, estava acontecendo. Ele entrou, veio um outro cara. Ele não é o mesmo Endrick que jogou o final do ano passado e que começou esse ano. Não é. Hoje ele é um Endrick de 17 anos, pronto para jogar. Pronto para jogar. Em qualquer lugar, na minha opinião. Qualquer lugar. Ele é um garoto que agora, o ano que vem, tem que ser a camisa 9 dele, pronto, titular desde o começo. Se o Abel for colocar o time titular para jogar o Campeonato Paulista, o Endrick tem que jogar. O Endrick tem que jogar, porque não dá mais para não ser titular do time do Palmeiras, não dá mais para ser uma alternativa, e também não dá mais para ser o primeiro a ser substituído, na minha visão. Não pode ser mais, quando levanta duas plaquinhas, sai o Endrick e sai um outro atacante. O Endrick, ele tem 17 anos, ele consegue jogar 90 minutos em alto rendimento, com todas as forças. Então eu acho que o Endrick é um jogador que tem que ficar mais tempo ou o jogo todo no campo. O Endrick foi o diferencial. Eu só queria falar o seguinte, para mim, o Endrick foi o cara do Palmeiras, mas o cara do campeonato, para mim, é o Suárez. Para mim, é o Suárez. Hoje ele jogou demais também. A gente vai falar daqui a pouco dos 3-2 do Grêmio. Hoje, Grêmio, domingo, vice-campeão brasileiro. Eu acho que a PVC vai poder me ajudar com essa cola, mas quando um time que veio da segunda divisão foi vice-campeão brasileiro? Não me lembro de cabeça, alguém que subiu e no ano seguinte. É a primeira vez. É a primeira. Tem fora do Brasil, mas aqui não, primeira vez. E você tem de cabeça o rendimento do Palmeiras com o Endrick em campo? Aí aproveito para repassar a pergunta. O Endrick colocou a genialidade do plano do Abel em xeque, porque demorou para ele entrar, né? Foram 9 jogos de tentativa com o Arthur na esquerda, com uma tentativa sem ele, com o Breno Lopes, com outros atacantes. Você tem esses números de aproveitamento, PVC? O número de vitórias não, mas eu te digo já, ele tem 9 jogos que ele foi reserva. Ele tem, 9 jogos que ele foi reserva no campeonato, que entrou durante o campeonato.
Vamos só voltar aqui um passo atrás. Eu acho que esse campeonato vai ser lembrado pela derrocada do Botafogo e pela arrancada do Palmeiras, pelas duas coisas. Assim como a gente lembra de 2009. A gente lembra do Adriano e do Petkovic e a gente lembra do Palmeiras ter perdido o campeonato. Uma coisa não existe sem a outra. A gente lembra das duas coisas. A gente lembra que aquele Flamengo foi o time dos 67 pontos, o campeão com menor pontuação, porque foi o campeonato mais equilibrado, igual esse aqui, que é o segundo campeão com menor pontuação em todos os tempos, só atrás do Flamengo. Eu acho que o Endrick é o grande personagem. Só queria lembrar que ele virou titular no primeiro jogo depois da Libertadores, que foi contra o Santos. Foi uma derrota. Né? Ele foi titular na derrota para o Santos e na derrota para o Atlético. E quando a partir dali, quando o time passa a ter 3 zagueiros, claro que foi por causa do Endrick. Mas o time cresceu quando mudou o sistema. E o Endrick foi muito parte disso. E é o grande destaque do time campeão, artilheiro do time campeão com 12 gols. Acho que essa questão do Abel e a questão de o que está acontecendo com o Palmeiras passa muito pelo projeto, sim. Por isso, vou pegar um exemplo aqui. O primeiro jogo do Endrick titular foi os 4-0 contra o Fortaleza do ano passado, foi o jogo de sacramentar o título. Na verdade, o Palmeiras sacramentou o título do ano passado, quando o América ganhou à tarde do Internacional e à noite o Palmeiras já entrou em campo campeão contra o Fortaleza. E aquele foi o primeiro jogo do Endrick titular. Hoje foi o primeiro jogo do Estevão titular. O Palmeiras não tinha base. Neste campeonato, o time usou 32 jogadores com o Estevão que estreou hoje. 15 da base. Nunca na história do clube foi assim. Então, é claro que o Abel é fundamental, é claro que o Endrick é sensacional, o Endrick é o craque do time campeão, do campeonato não. Mas isso tem sido empurrado. O Palmeiras tem empurrado a si mesmo. Né? Os jogadores entram e funcionam porque a estrutura está empurrando.